Olá, o meu nome é Aaron Brian Ayolfi, eu sou discente de mestrado aqui no programa de pós-graduação em Métodos Numéricos em Engenharia e hoje venho apresentar o andamento da minha pesquisa, intitulada Análise Térmica e Hidrodinâmica do Escoamento de Fluidos em Tubos Parcialmente Preenchidos com Materiais Porosos, relativa à validação do trabalho individual 1. Meu orientador é o professor Dr. Roberto Carlos Moro Filho e a minha linha de pesquisa é Dinâmica dos Fluidos. A crescente demanda por sistemas térmicos mais eficientes impulsiona cada vez mais o desenvolvimento de tecnologias capazes de intensificar a transferência de calor em aplicações de engenharia. Entre essas tecnologias, destacam-se os tubos de calor e trocadores térmicos com a inserção de materiais porosos, amplamente utilizados em aplicações como coletores solares, dissipadores térmicos, trocadores de calor, entre outras. Isso porque a presença do material poroso modifica significativamente os mecanismos de transferência de calor e escoamento do fluido. Com relação à justificativa desta pesquisa, a literatura técnica já sabe que a inserção de materiais porosos promove o aumento da área superficial de troca térmica, e a literatura técnica também já sabe que a inserção do meio poroso aumenta a resistência ao escoamento. Todavia, ainda resta ser estudado qual é a influência da espessura da camada porosa sobre o desempenho térmico e hidráulico do sistema e se existe uma configuração que maximize a transferência de calor. E aí reside a motivação desta pesquisa. Enquanto tubos totalmente preenchidos com materiais porosos apresentam elevada transferência de calor e, por consequência, elevada perda de carga, tubos com escoamento em meio limpo apresentam menor transferência de calor e baixa perda de carga. Assim, existe uma espessura ótima da camada porosa capaz de maximizar a transferência de calor sem elevar excessivamente a perda de carga? Desse modo, o objetivo principal desse trabalho é investigar numericamente o comportamento térmico e hidrodinâmico de tubos parcialmente preenchidos com materiais porosos. Para atender esse objetivo geral, espera-se modelar numericamente tubos preenchidos e parcialmente preenchidos com materiais porosos, realizar simulações numéricas e computacionais do escoamento, determinar os campos de velocidade, temperatura e pressão, para analisar os resultados para efeitos de otimização de tubos de calor e investigar parâmetros de desempenho térmico e hidráulico do sistema. O modelo matemático utilizado é oriundo da lei de Darcy com a inserção dos termos de Brinkmann-Forchheimer, que permitem representar efeitos viscosos e inerciais observados em escoamentos reais. A modelagem utilizada é a modelagem macroscópica, obtida através do tratamento de médias volumétricas do escoamento. Essa abordagem permite representar o comportamento macroscópico do escoamento sem modelar a geometria interna dos poros. As equações governantes deste trabalho são aqui apresentadas como as equações 1 e 2, em que a equação 1 é a equação da continuidade, responsável por garantir a conservação da massa ao longo do domínio, e a equação 2, que figura como a equação macroscópica da quantidade de movimento. Nesse trabalho, foi adotado um modelo de não equilíbrio térmico local, considerando temperaturas distintas para a fase sólida e para a fase fluida, sendo aqui representado pelas equações 3 e 4. Diferentemente de modelos mais simplificados, que assumem uma única temperatura para todo o domínio, este modelo considera temperaturas distintas para as fases. Dessa forma, são resolvidas duas equações de energia, a primeira delas descreve o comportamento térmico da fase fluida e a segunda descreve o comportamento térmico da matriz sólida. Com relação à modelagem numérica, o algoritmo numérico foi implementado em linguagem Fortran, com a discretização realizada por meio do método dos volumes finitos. O sistema resultante foi resolvido utilizando o método SIP e a convergência das soluções foi estabelecida por meio de um critério de soma de resíduos inferior a 10-7. E ainda sobre a modelagem numérica, para o acoplamento de pressão-velocidade foi utilizado o algoritmo SIMPLE. Então, o resumo sobre a modelagem numérica: as equações governantes foram discretizadas através do método dos volumes finitos, o acoplamento de pressão-velocidade foi tratado através do algoritmo SIMPLE e o sistema de equações foi resolvido através do método SIP. Atingido o critério de convergência, espera-se analisar os resultados de perfil de temperaturas para a fase sólida e fluida, velocidades e pressão. Com relação à geometria do problema,
A geometria consiste em um tubo axissimétrico, ou seja, os resultados são apresentados ao longo do raio e o raio é espelhado, e esse tubo contém uma camada porosa adjacente às paredes, aqui representada por delta. Há a possibilidade de refino da malha nas regiões de borda ou regiões de interesse, e RI é a região de escoamento em meio limpo. A malha computacional utilizada é uma malha composta por 34 elementos na direção radial, ou seja, acima do eixo de simetria, e 222 elementos na direção axial. A discretização foi construída de forma a representar adequadamente a geometria do tubo e, além disso, ela permite um refino próximo às regiões de fronteira ou regiões de interesse. Com relação ao modelo físico do problema, foi considerado um regime de escoamento laminar e permanente e um fluido incompressível. Na entrada do domínio são prescritas a velocidade axial e a temperatura do fluido, nas paredes do tubo é imposto um fluxo de calor constante e na saída são adotadas condições de gradiente nulo para as variáveis transportadas. Foi assumida também uma condição de não deslizamento nas paredes do tubo. Com relação aos casos avaliados, foram avaliadas diferentes espessuras de camada porosa através da variação do raio interno, ou seja, a região de escoamento em meio limpo. Foram avaliados casos com raio interno igual a zero, ou seja, a região livre de escoamento é igual a zero, ou seja, a camada porosa delta é igual ao raio total do tubo. Tubos parcialmente preenchidos com materiais porosos, com uma espessura delta variável, ou seja, raio interno também variável, e tubos sem material poroso, com escoamento em meio limpo, ou seja, com raio interno RI igual ao raio total do tubo. Aqui tem-se alguns resultados preliminares de distribuição de temperaturas para simulações realizadas, considerando um fluxo de calor constante de 15 watts por metros quadrados nas paredes do tubo e materiais com porosidade Φ igual a 0,9 na camada porosa. O raio total do tubo foi de 50 milímetros e foram realizadas simulações variando a espessura da camada porosa. Então, o raio interno em uma simulação foi de 35 milímetros, em outra de 37, 38 e assim por diante. Essa linha mais baixa representa o escoamento em meio limpo, ou seja, um tubo sem material poroso, e observa-se que ele apresenta uma distribuição de temperaturas mais baixa ao longo do domínio. O tubo totalmente preenchido em material poroso é representado por essa curva com linha sólida e pontilhado, sendo uma distribuição de temperaturas mais constante, e a distribuição de temperaturas para o escoamento variando a espessura da camada porosa é representada pelas linhas tracejadas, uma linha para cada camada porosa utilizada em cada simulação, e observa-se que elas apresentaram inclusive temperaturas maiores em determinadas regiões do que quando comparadas com o tubo totalmente preenchido por material poroso. Com relação à eficiência do sistema, nesse trabalho foi adotado o número de Nusselt como parâmetro de avaliação de eficiência do sistema. Este número representa a razão entre a transferência de calor por convecção e condução. Os resultados mostram que o tubo totalmente preenchido com material poroso apresentou um número de Nusselt igual a 20,99, que está fora da curva aqui apresentada. Esse número é significativamente superior ao observado nos demais casos aqui representados nesta figura. E isso indica que há uma intensificação da transferência de calor por convecção com relação à condução. Por outro lado, para as configurações parcialmente preenchidas por material poroso, foram observados valores inferiores a 4,36, o que evidencia uma maior influência dos mecanismos de condução térmica na predominância da transferência de calor. Esses resultados demonstram que a presença e a distribuição do material poroso exercem influência direta sobre os mecanismos de transferência de calor, alterando significativamente o desempenho térmico do sistema. Com relação às próximas etapas da pesquisa, espera-se concluir a validação numérica. Esta figura aqui representada apresenta a validação numérica para o caso exemplificado e ela apresenta a aderência entre as soluções deste trabalho e uma solução disponibilizada na literatura, que está disponível nas referências. Espera-se também realizar uma análise de sensibilidade
variando a porosidade e a taxa de calor nas paredes, velocidades de entrada e demais propriedades pertinentes, a fim de compreender e avaliar os mecanismos de transferência de calor para que a gente obtenha uma configuração otimizada para a posterior aplicação em casos práticos. E aqui se encontram algumas das principais referências utilizadas neste trabalho. E aqui as demais. E o que eu havia preparado para esta apresentação foi isso. Obrigado.